Olá, saudações a todos. Meu nome é Carlos Martins e sou um dos autores do artigo intitulado Características clínico-epidemiológicas e sobrevida de casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, por Covid-19, segundo o esquema vacinal contra a Covid-19 no Brasil de 2021 a 2022, um estudo prospectivo. Foi publicado no periódico Epidemiologia e Serviços de Saúde e estou aqui para falar um pouco sobre a pesquisa que desenvolvemos. Antes de mais nada, é preciso mencionar que em todo o mundo o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 representou uma importante ação de saúde pública, pois possibilitou redução significativa da transmissão do vírus e prevenção de quadros clínicos graves da doença. Contudo, a vacinação não ocorreu simultaneamente entre os países, com início no fim de 2020 e primeiros meses de 2021 nos países de renda média e alta, e mais tardiamente nos países com menor nível de renda. O objetivo deste estudo foi descrever as características clínicas e sociodemográficas e analisar a sobrevida de indivíduos com SRAG por Covid-19, segundo o esquema vacinal contra a Covid-19 no Brasil. Para isso, foram analisados casos entre adultos e idosos internados em hospitais públicos e privados brasileiros, registrados no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, que é um sistema de monitoramento da influenza no Brasil. Para tanto, foram utilizadas técnicas estatísticas específicas. Os resultados do nosso estudo apontam que dos casos analisados, 71,8% não foram vacinados ou estavam com o esquema de vacinação incompleto, enquanto que 14,9% haviam recebido 2 doses e 13,3% o reforço da vacina. Em 2021, apenas 3,6% haviam se imunizado com a dose de reforço, ao passo que em 2022 esse percentual subiu para 42,7%. No que diz respeito ao sexo dos casos, o percentual de vacinados com dose de reforço foi de 15% no sexo feminino e de 12% no masculino. Quanto à faixa etária, entre idosos com 60 a 79 anos, 17,8% receberam dose de reforço e 34,5% entre aqueles com 80 anos ou mais. A curva de sobrevida hospitalar no período de 90 dias mostrou que os não imunizados apresentaram uma menor sobrevida, ou seja, uma maior chance de evoluir a óbito quando comparados aos vacinados com 2 doses ou aqueles com dose de reforço. As curvas de sobrevida separadas por faixa etária também mostraram resultados semelhantes. Idosos que não realizaram ventilação mecânica e que possuíam dose de reforço apresentaram menor risco de evoluir a óbito quando comparados àqueles com 2 doses ou os não imunizados. Os resultados desse estudo também sugerem que a vacinação contra a Covid-19 aumenta a sobrevida e reduz o risco de óbito entre pessoas que apresentaram a forma grave ou crítica da doença, independentemente da faixa etária. Também evidenciam que o esquema vacinal completo, especialmente com dose de reforço, confere mais proteção a esses indivíduos, principalmente entre idosos. Dessa forma, enfatizamos a necessidade de uma contínua e ampla vacinação de toda a população, com reforços regulares nos diferentes grupos populacionais.